Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um programa da coluna Veja Gente aqui no seu canal, no YouTube, no streaming Veja Mais e também nas plataformas de Spotify, de podcast, para que vocês possam também ouvir essa entrevista. Hoje nós vamos conversar com os responsáveis pelo filme e também pelo documentário sobre o Maníaco do Parque. Quero aqui convidar para se juntar a nós Maurício Essa, o diretor, e a Thaís Nunes, pesquisadora e produtora do documentário e também do filme. Muitíssimo bem-vindos, Thaís, Maurício. Obrigado aqui por aceitar o nosso convite para participar desse bate-papo. Sempre um prazer conversar sobre audiovisual aqui na Veja e, claro, também trazendo um assunto muito relevante, um crime bárbaro, que chocou principalmente o final dos anos 90, né, lá em 98. Para quem não está lembrando da história, quem não viveu intensamente aí os anos 90, a gente está falando sobre um motoboy condenado por atacar 23 mulheres e assassinar 10 delas em São Paulo, no centro da cidade, né? Quer dizer, locais movimentados de uma grande capital como São Paulo, e essa pessoa está presa até hoje, podendo voltar à liberdade daqui a alguns anos. Então, vocês trazem à tona, mais uma vez, esse serial killer que chocou os noticiários brasileiros. Eu queria falar um pouco, então, rapidamente com vocês, a respeito da importância de se falar novamente sobre esse assunto, tanto levando para a ficção quanto para o documentário, quer dizer, resgatar depoimentos, pessoas que vivenciaram, familiares que vivenciaram esse crime bárbaro. Pode começar. Então, vamos lá. Vou começar, então. Prazer imenso estar aqui, muito obrigada pelo espaço. Respondendo a sua pergunta, na minha opinião, os crimes cometidos pelo Francisco de Assis Pereira são a maior representação de violência contra a mulher, né? O quanto a nossa sociedade ainda tem a avançar, melhoramos em comparação a 1998, mas ainda há um longo caminho pela frente. Então, tanto no filme quanto na série documental, a gente entendeu que a importância de contar essa história, para além de ser um crime que mexeu com todo mundo, que está no imaginário popular, era a representação das vítimas diretas e indiretas. Essas mulheres e essas famílias sofreram muito, foram revitimizadas pela sociedade, pela mídia e pelo sistema de justiça. Então, a gente achou que 25 anos depois, quase 30 anos depois dessa história, era o momento de recontar e de trazer uma perspectiva alinhada ao olhar da sociedade hoje. Está preso o maior assassino da história recente deste país, o Maníaco do Parque. Este cidadão aqui, ó. My girl. Meu nome é Lúcia, eu tenho 22 anos. Eu não sei como é que isso aconteceu. Tell me where that is lip. Já são 4 mulheres encontradas sem vida no Parque do Estado. Por acaso vocês têm alguma pista nova? Esse crime não é comum. Quando você tiver alguma coisa pra mim, você me procura. Uma mão lava a outra, meu amor. Helena. In the points, in the... Na verdade, é o que a gente costuma falar. Esse filme, principalmente, é uma reparação histórica às mulheres, né? A gente viveu... essa história é uma história bárbara, horrorosa, sobre ataques a mulheres, e não só isso, sobre o descaso da polícia e sobre também o poder da imprensa, né? Nessa época, enfim, como a Thaís falou, eu acho que as coisas já avançaram um pouco nos dias de hoje, mas é importante que isso seja dito, né? Então, portanto, a nossa protagonista, que é a Helena, junto com o Maníaco do Parque, ela serve como realmente uma porta-voz dessas mulheres, dessas vítimas, né? Então, talvez isso seja a grande importância desse filme. Maravilha. Eu tive a oportunidade de assistir um pouco antes ao filme, justamente para a gente poder ter esse bate-papo, né? O que me chama a atenção enquanto jornalista é a gente entender a notícia ali pré-redes sociais, né? Quer dizer, não havia ainda esse boom de redes sociais, ainda não tinha chegado ao Brasil, mas a gente já percebia ali o quanto a informação era necessária para se tentar, de alguma forma, controlar, principalmente depois do primeiro, do segundo crime, quando chegou à tona, né? Para fazer com que
as principais vítimas, as mulheres, pudessem ter, enfim, não cair em qualquer lábia de qualquer pessoa e tal ali. Eu queria que vocês me falassem um pouco como é que foi a pesquisa, né? Eu acho que a Thaís, que esteve à frente disso, como é que foi resgatar isso? Porque não havia também essa coisa da internet muito forte. Então, você deve ter trabalhado muito com pesquisa física, né, Thaís? Como é que foi chegar nesse material? Eu costumo dizer, eu sou jornalista de formação também, eu costumo dizer que foi uma pesquisa à moda antiga. Ainda era pandemia, quando a gente começou, a gente estava no finalzinho da pandemia, quando a pesquisa começou, e ela foi totalmente manual. Eu e minha equipe de assistentes fomos até o acervo do Tribunal de Justiça de São Paulo e fotografamos página por página das milhares de páginas do processo. Como o processo não havia sido digitalizado ainda, era físico, e o papel desgasta com o tempo, foi um trabalho muito minucioso, a gente teve que fotografar com luvas, com máscara, e depois a gente começou a tabular esses papéis. Então a gente começou a tabular esses papéis. E a minha surpresa foi que logo no início do projeto, tanto eu, quanto Maurício, quanto Marcelo Braga, o produtor, tanto da série quanto do filme, pensávamos que essa era uma história sobre como um serial killer foi pego. Mas, já numa leitura muito superficial, batendo o olho no processo mesmo, a gente começou a entender que essa era uma história sobre por que esse assassino em série não foi pego antes. É uma história que fala muito sobre a cultura de estupro na qual o Brasil está inserido, e a gente já começou a entender essa mudança de premissa logo no início da pesquisa. A partir de então, a gente tabulou esse material e fomos de novo à moda antiga atrás de cada uma dessas pessoas. Obviamente, os telefones, os endereços, nada estava atualizado. Foi um processo muito, muito cuidadoso para acessar essas pessoas e tentar não traumatizá-las mais ainda do que elas já estavam. Foram anos de conversa para que cada um desses entrevistados estabelecesse uma relação de confiança para basear a pesquisa do filme e para basear também a série documental. Acho que a Thaís tocou num ponto que é muito importante, a gente sempre deixar claro, que é o cuidado que a gente tem com projetos como esse, né? Então, esse é o meu 4º filme de True Crime, que eu fiz junto com o Marcelo Braga, o produtor, né, desses 2 projetos. Então, assim, e desde os projetos da Richthofen, a gente cada vez mais tem entendido que fazer True Crime precisa ser muito cuidadoso, tem que ter muito cuidado com a história, tem que ter muito cuidado com as vítimas, com as pessoas que de alguma forma participam dessas histórias. Então, assim, e acho que a equipe de pesquisa comandada pela Thaís era uma equipe inteira feminina, né? Então, assim, como a Thaís falou, a gente, desde o início, a gente logo sacou isso, que esse filme e esse doc é muito sobre as vítimas, é muito sobre como que isso aconteceu, né? E esse cuidado, esse olhar cuidadoso a gente sempre teve. E complementando o Maurício, é o que eu costumo dizer, no Brasil, até quando se é vítima de um assassino em série, a sociedade busca um meio de projetar a culpa na mulher. Então, a série e o filme vão mostrar muito isso, que as vítimas não tiveram culpa. Eu acho que essa é uma reparação muito importante que esses produtos vão trazer, e para também a gente refletir, né? Porque eu costumo dizer também que o bom true crime não é aquele que explora a violência, mas sim o que provoca uma reflexão social. Legal, eu queria falar exatamente sobre isso agora, que vocês introduziram um assunto, acho que é interessante a gente pontuar, porque tem, ultimamente, né, acho que o mercado de streaming aqueceu muito isso, teve um boom de true crimes, assim, a gente resgata histórias cada vez mais sanguinárias, pesadas, né, histórias realmente que tiveram uma força midiática muito forte, não só no Brasil, acho que uma tendência mundial, os americanos já fazem isso, né, durante muito tempo, talvez o Brasil tenha redescoberto um pouco mais esse gênero ultimamente, mas existe também um lado crítico de tentar não romantizar esses criminosos, tentar pontuar o quanto eles são perigosos e perversos para a sociedade, para viver em sociedade.
qual foi o cuidado que vocês tiveram, tanto na parte da pesquisa, quanto depois também na direção e principalmente na ficção, de tentar não cair nessas armadilhas que, né, de tentar fazer... né? Vire um anti-herói, né? Vire uma coisa meio... porque ainda hoje, é muito curioso isso, ainda hoje o Maníaco do Parque, o original, o verdadeiro e tal, recebe cartas de mulheres na cadeia, né? Isso já foi noticiado algumas vezes, tem mulheres que mandam presentes, quer dizer, há um certo fascínio, talvez, em torno dessas pessoas, dessas figuras, talvez pelo próprio... por toda essa mística que ronda essas personalidades, esses personagens, aliás. Queria que vocês me falassem um pouco sobre esse cuidado que vocês tiveram, principalmente em relação à obra ficcional. Então, total. A gente recebe direto esse tipo de crítica, né? Vocês estão... Enfim, normalmente são críticas de pessoas que não assistiram o projeto ou que julgam de alguma forma. Vocês estão glamorizando, vocês estão humanizando. Não é esse o nosso intuito. Como a Thaís falou, é gerar uma reflexão na sociedade. Eu acho que esse filme ele reflete muito essa época que a gente... que esse cara poderia não ter feito o que ele fez, né? Se ele tivesse sido preso muito antes, né? E se a imprensa não tivesse agido como agiu, dando voz a ele, menos as vítimas, as sobreviventes ou não, enfim. Então, assim, a gente tinha uma preocupação, obviamente, de não glamorizar essa história, não é isso. A gente quer contar uma coisa que é um fato histórico, que eu acho que tem que gerar esse tipo de reflexão, e o roteiro foi construído muito a partir da pesquisa. Ele mostra o que esse cara viveu, todas as nuances dessa história, dessa personalidade múltipla desse cara, da forma como ele agia, e isso sem glamorizar, isso mostrando de fato o que aconteceu. É um filme, como você bem viu ontem à noite, é um filme duro, né? Um filme sério, um filme pesado, um filme que tem... enfim, é interessante, que nem você falou, a questão do filme True Crime, né? Por incrível que pareça, o maior público consumidor de True Crime são as mulheres. Então, assim, são essas discussões que a gente tem que trazer à tona, né? E complementando, Maurício, acho que o cuidado sempre foi o que mais esteve à frente de todos os envolvidos nessa produção, nas produções, tanto no doc quanto na ficção, foi não tomar como verdade a versão contada pelo Francisco. Esse crime ele tem uma particularidade, é um assassino em série que teve muitos minutos na televisão aberta para contar a versão dele, sendo que a principal característica da personalidade do Francisco é ser um mentiroso contumaz. Mesmo assim, muitas vezes a narrativa tomada como verdade foi apontada por ele. Então a gente quis quebrar esse ciclo e tornar a narrativa voltada para a versão das mulheres e não a versão contada pelo Francisco. Versão essa que não tem nenhuma prova, nenhuma testemunha que corrobore, mas que foi amplamente divulgada na época. Então acho que o principal cuidado foi tirar o poder do Francisco de ser o dono da narrativa. Né? Muitas das coisas que ficaram no imaginário popular em relação a esse caso foram contadas pelo Francisco e não foram comprovadas. Então, acho que o principal cuidado foi esse, não deixar, mais uma vez, que fosse a versão do Francisco a exibida na tela. Eu acho que é muito claro, né, dentro do filme, só complementando, Maurício, fica muito claro quando vocês utilizam as imagens daqueles programas televisivos sensacionalistas, né, populares, no meio da tarde, que exploravam demais, inclusive, o crime, né, principalmente até chegar no assassino, o quanto eles exploravam e acabavam criando esse mito em torno desse personagem que ninguém ainda tinha um rosto, né, não sabia muito disso. Isso fica bem claro no filme. Eu queria ouvir do Maurício por que e como vocês chegaram no Silvério Pereira, o ator, para poder interpretá-lo na ficção. É interessante, né? O nome do Silvério pintou, né? Obviamente, porque a gente sabe do potencial dele, enfim, de tantas outras coisas que ele já fez, Bacurau, Pantanal, e foi uma sacada mesmo, porque foi um papel que ele nunca fez antes, né? E
ele sempre ia por um outro lado, enfim, os papéis que ele teve. E foi interessante, quando veio o nome dele à tona, foi meio unânime, todo mundo falou, nossa, maravilhoso, ele é o cara, né? E ele mesmo foi surpreendido com esse convite, ele ficou muito feliz, porque acho que para um ator é um desafio absurdo, né? E ele soube desde o início entender que ele teria que entrar de cabeça nesse personagem, né? Então, assim, o Silvério, ele teve uma coisa de caracterização muito forte, física. Ele se preparou durante meses para esse personagem, ele ensaiou, ele, já falando aqui antes que você pergunte, ele não teve acesso ao Francisco, ninguém teve acesso ao Francisco, né? A gente nunca entrevistou ele ou esteve com ele. Então, o Silvério pôde criar em cima das inúmeras entrevistas do Francisco, da forma que ele falava, da forma como ele olhava, e, obviamente, ele teve um trabalho de criação pessoal dele em cima da verdade, né? Então a gente tentou aproximar ele fisicamente do Francisco, por um lado, e por outro lado ele fez uma recriação em cima de tudo que ele viu das entrevistas, da forma de falar, da forma de olhar. Então foi realmente maravilhosa a forma como ele viveu esse personagem. Eu acho que as pessoas vão se surpreender. Legal. Ô Maurício, qual foi a cena mais forte que você destacaria do filme, que foi mais difícil de gravar? Olha, a cena mais forte e, ao mesmo tempo, a mais planejada foi a cena do ataque dele, né? Não vou falar muitos detalhes para não dar spoiler, mas assim, as pessoas vão entender. Do principal ataque do Francisco no filme, só que foi assim, uma cena que foi muito ensaiada, foi muito coreografada, ela foi muito planejada, ela teve muito cuidado nessa cena, em todos os sentidos, com a atriz que participou, que é a Bruna Mascarenhas, que ela teve acesso também a uma psicóloga para entender a questão de uma vítima, enfim, foi uma cena muito planejada, mas ao mesmo tempo muito dura para todo mundo, para eles, para os atores e para nós que estamos atrás da câmera. Mas enfim, foi uma cena que a gente tinha que filmar de um jeito e tá lá. Ô, Thaís, eu queria ouvir você em cima das pesquisas que você fez, como pesquisadora, para ser a base de todo o trabalho, de todo o roteiro do filme. Como é que foi, ou melhor, o que representa a figura do Maníaco do Parque, do Francisco, hoje, em 2024, quando a gente fala de feminicídio, de combate ao feminicídio na sociedade, e com a importância de se trazer mais uma vez esse crime à tona, no momento em que a gente está há 4, 5 anos, ou menos do que isso, para que ele seja solto pela justiça. Segundo os psiquiatras e os laudos que constam no processo, o Francisco é portador de um transtorno de personalidade antissocial gravíssimo. Ele é uma pessoa perigosa, e é fato que, pela justiça, ele deve sair em 2028. Eu acho que tanto o documentário quanto o filme vão provocar também uma reflexão sobre a maneira como a gente investiga, pune e trata pessoas que têm o mesmo transtorno que o Francisco, mas, independentemente de ele ser uma pessoa muito perigosa e muito violenta, ele pôde agir por tantos anos porque ele faz parte de uma sociedade, especialmente em 1998, que não dá ouvidos para as mulheres que denunciam estupros. Então, isso sem spoiler, mas já dando um pouquinho, a série, o documentário vai mostrar muito isso, que o Francisco poderia ter sido pego antes. Então, essa idealização de que ele é um homem muito inteligente, muito perspicaz, é muito mais um conceito hollywoodiano de um assassino em série do que a realidade sobre Francisco. Acho que os dois produtos também mostram como é importante romper com o silêncio, porque a polícia fez um trabalho, sim, para prender o Francisco, mas ele não teria sido pego se não fosse a coragem de mulheres que foram vítimas dele em denunciá-lo, em fazer um retrato falado, em ir até a polícia, em se relacionar com a história, em contar o que aconteceu. Então, eu acho que essa é a grande importância. Refletir, mais uma vez, a gente entender
para além do factual, para além da exploração da violência. A gente quer trazer discussões mais profundas e que são muito atuais até hoje, apesar de o crime ter acontecido quase 30 anos atrás. Legal, bacana a sua fala. Importante essa fala das mulheres, né, que denunciaram, que foram ali, e também o papel de uma jornalista mulher, né, que tomou aquilo ali como sendo importante dentro de um ambiente também machista, que era aquela redação de 98, isso fica bem claro no trabalho de vocês com o filme. Agora, Thaís, nas suas pesquisas, o que você identificou como sendo algo, não vou dizer inovador, mas algo que te chamou a atenção, que te despertou e que te causou repulsa? O que foi mais complicado para você no seu levantamento? Bom, a gente vai trazer muitas novidades na série documental, que eu fico até um pouco, nem sei o que eu posso falar e o que eu não posso falar, mas acho que descobrir que o Francisco poderia ter sido preso muito antes foi o que mais me doeu. Muitas vidas poderiam ter sido poupadas se as mulheres tivessem sido ouvidas. Então, isso me doeu muito. São 3 anos de trabalho intenso, em que, é claro, eu criei uma relação com essas mulheres sobreviventes e com as famílias das vítimas que morreram, que foram mortas, e acho que isso foi o mais difícil. Saber que poderia ter sido evitado. Saber que muitas mulheres poderiam estar aqui. Muitas mulheres poderiam não ter sido estupradas. E, particularmente, também, enquanto jornalista, ver a maneira como essas mulheres foram tratadas pela mídia e como foi a narrativa do Francisco. Foi muito difícil para mim. Perfeito. Deu um delay aqui para mim, mas eu acho que deu para poder entender bem. Legal. Ô, Maurício, eu queria que você me falasse um pouco, você como diretor, né? Como é que você explicaria esse fenômeno, digamos assim, né, do true crime? A gente falou agora sobre essa tendência atual do mercado audiovisual, buscar esses fatos reais e trazer para a ficção, e o próprio documentário também cada vez mais se debruça sobre crimes bárbaros. Por que isso? Como é que se explica o fascínio sobre essas histórias de criminosos? É uma coisa que, historicamente, já é de muito tempo, né? Se for pensar que um cineasta como Hitchcock, que os filmes dele se baseavam em crimes ou psicose, né? Então, assim, eu acho que tem, que nem você falou anteriormente, tem uma cultura americana disso, mas nós, brasileiros, sempre consumimos também, né? Desde Hitchcock, Silêncios Inocentes, os filmes do David Fincher. Mas é interessante entender como o público que mais consome esse tipo de produto é o público feminino, né? Realmente, às vezes, me inquieta isso, e ao mesmo tempo é interessante esse tipo de reflexão que as pessoas fazem com esse tipo de produto, em tentar entender os motivos, a questão da mente humana, para onde vai, como se livrar disso. Então, eu acho que isso se aproxima muito da vida real das pessoas. Então, talvez esse seja um pouco desse fascínio, né, por esse gênero true crime. Você vem de um outro filme, aliás, 3 outros filmes, né? Você desenvolveu lá a, digamos, trilogia de Suzanne von Richthofen, que também é um outro crime que chocou a sociedade, que marcou uma época pela brutalidade como isso se deu. Você faz uma correlação, você consegue ter digamos, uns pontos de semelhança entre esses 2 casos? Muito diferente, né? Eu acho, enfim, a reflexão que a gente fez muito da Suzanne era a questão das verdades, né? Do que era verdade para um, o que era verdade para o outro, a questão da família. Às vezes são várias reflexões possíveis ali na Suzanne, mas é um caso à parte desse. Esse aqui realmente é um serial killer de fato, é um projeto bem diferente, né? Maravilha. Thaís também já teve outros trabalhos voltados para esses crimes reais, né? Queria que você falasse um pouco como você faz esse paralelo com outras histórias que também mobilizaram tanto a mídia. Esse é meu
7º True Crime. E complementando o que o Mal disse, eu acho que esse fascínio vem de uma necessidade humana também de estabelecer um limite, de essa pessoa é diferente de mim, eu não faria isso. E também acho que tem um outro ponto, que é as mulheres são mais vítimas de violência do que os homens, né? Então, desses crimes de assassinato, ameaça. Então, eu acho que tem um lugar também de um interesse em entender a mente de um criminoso para, de alguma maneira, se proteger. Pelo menos eu ouço muito isso. Acho que o Maníaco do Parque não se compara a nenhum outro trabalho que eu fiz. Foi, de longe, o mais difícil, pelo número de vítimas, pela complexidade, pela hiperexposição que o Francisco teve na mídia, e pelos contornos novelescos mesmo que a história ganhou. Então, acho que eu analisei umas 300 horas de material de arquivo. Muitas vezes eu fiquei impressionada com a maneira como a história foi tratada, né? Muitas vezes esquecendo que Francisco cometeu crimes brutais. Ele foi chamado de Dom Juan em alguns momentos pela mídia. Então, eu não lidei com nenhum caso com essa complexidade, com tantas temáticas para tratar. Eu acho que eu costumo dizer que esse talvez seja um dos casos mais difíceis de lidar como pesquisadora, como roteirista, como diretores. Então, para mim, não tem comparação. Foi muito mais complexo, muito mesmo. E é complexo de um nível que muitas vezes você ouve essas histórias, lê, e fala, cara, isso é ficção, né? Mas não, a ficção não fica nem perto disso. É muito true crime, realmente, principalmente essas histórias que são levadas a um nível tão intenso, assim, você olha e fala, cara, não é possível, mas aconteceu. É aquela massa. Será que a arte imita a vida imita a arte? Mas no true crime, não. É a arte imitando a vida real mesmo, da uma forma mais sanguinária e cruel possível, né? Exato. Lamentável, realmente um trabalho primoroso de vocês. Já deixo aqui meu parabéns para vocês pelo trabalho desenvolvido aqui. E gostaria de saber de vocês, assim, uma curiosidade enquanto jornalista, né? Porque a gente se envolve com as histórias, não tem como, né? Apesar da gente tentar manter todo o distanciamento, tem histórias que ficam na nossa cabeça durante semanas. Como foi para vocês trabalhar um assunto tão pesado, né? Um personagem tão cruel, durante meses e anos de pesquisa, de análise, e depois também de sete de filmagem? O que era para vocês, depois da gravação, chegar em casa e ir para a Thaís, depois de um dia inteiro de ler e consumir esse material para poder se desligar? Dava para desligar? Tem dias que mais, tem dia que menos, né? Mas é uma coisa que a gente começa a aprender como desligar, né? Que nem um ator, né? Que entra num personagem, vive aquilo fortemente, mas ele tem que... Ele como ator, como técnica, ele tem um botãozinho de desligar e falar, puta, preciso voltar a ser quem eu era, né? E a gente, assim, eu acho que o Marcelo Braga, ele faz uma coisa muito legal, que é mostrar para a equipe aonde ela está pisando, qual que é a história, e aí é criar da forma melhor possível um clima leve para isso, apesar da gente estar contando uma história tão dura, tão pesada, muitas vezes, a gente tentar, no set de filmagem, ter um clima leve, ter um clima de que, cara, a gente tem uma missão e a gente tem que cumprir essa missão e a gente tem que sair do set, ir para casa e desligar e viver a nossa vida e voltar para isso. Então é meio isso, assim, né? Que a gente tentava diariamente. Para mim, são 3 anos, eu brinco que eu não quero nunca mais ouvir a voz do Francisco, mas tiveram momentos, sim, difíceis, mas, como o Maurício disse, a gente tem que aprender a desligar, e, para mim, quando estava muito, muito difícil, eu lembrava da importância que essa história, da importância que tem para as famílias e para as vítimas, que essa história seja contada de uma nova maneira. Até por isso que o documentário chama Verdadeira História. Então, é a história não contada, né? Desculpa. Por isso que chama a história não contada, que as famílias dizem, agora, finalmente, a verdadeira história vai ser contada. Então, quando eu estava muito estafada, muito, muito triste, eu lembrava dessa missão e do quanto vai ser importante para essas pessoas
que a memória dessas vítimas seja reparada. E também acho, não sei se o Maurício concorda, que deixar que o Francisco entre muito na gente é fazer com que ele vença. Então, É o que ele quer, né? É o que ele quer. Como portador de um transtorno antissocial, uma pessoa que tem um histórico de maldades, de maltratar, matar pessoas, é isso que ele quer. Então, sempre que o espírito dele, essa energia dele me dominava, eu pensava que eu não podia deixar, porque senão ele estaria vencendo. Então, mas foi difícil. É uma história muito pesada, você viu o filme. Mas é importante. Então, lembrar da importância aliviava os momentos mais difíceis. Legal. Ô, Maurício, qual foi a licença poética que você utilizou ali no filme, na ficção, no roteiro? Teve algum momento ali que a gente não teve... Ele era motoboy, quer dizer, havia aquelas brigas com os outros parceiros eram reais. O que teve ali que você teve que criar até para poder construir a linha narrativa? Olha, a gente, nesse processo de fazer true crime, ficção true crime, a gente aprendeu um monte de coisa, né? E muitas delas partem da necessidade da gente não inventar a roda, né? A gente tem um acompanhamento jurídico desde o começo. Esse foi um projeto que a gente teve a pesquisa da Thaís e aí a escrita do roteiro do LG Baião, junto com a Amazon Studios, foi um ano de processo muito longo e sempre com a coisa do jurídico, entendendo aonde que você pode chegar, aonde que você não pode chegar. Então, assim, mas ao mesmo tempo é uma ficção, né? Então, mas assim, respondendo para você, todos os fatos que ocorreram realmente aconteceram com ele. Talvez a licença poética tem uma coisa ou outra mas que fazem parte de uma ficção. Por exemplo, o personagem da Helena, ela é uma junção de vários personagens, né? Não existia uma figura só que era a jornalista, que só ela falava desse caso. Vários jornalistas falaram e a gente escolheu uma mulher para dar vida a essa importante figura, né? Como eu falei, fazer uma reparação histórica às mulheres, por isso a gente criou esse personagem, que é a Helena. Talvez seja essa a grande... Imagino que também tenha ficado bastante material de fora do documentário, né? Porque é isso, foi um crime muito bem registrado, mas não dá para poder... Né? Tem que ter cortes. E aí, nesse caso, como é que fica a pesquisa para isso, Thaís? Dá um gostinho de querer colocar tudo, ou de fazer uma parte 2, ou de levar essa pesquisa para de um outro projeto? Pois a mesma pesquisa se desdobrou no filme, em uma série documental de 4 episódios. E ainda assim foi difícil de editar, tinham muitas outras informações que a gente queria que entrasse, mas enfim, também não dava para ser uma série de 8 episódios. Dá vontade, mas eu também estou muito segura de que os produtos contam a história. Eles contam a história do começo ao fim. Tudo que a gente precisa saber e refletir sobre esse caso está bem registrado na série documental e no filme. Maravilha. Então, Maníaco do Parque, série e filme, estreia no dia 18 de outubro no Prime Video. Com o elenco, eu tenho aqui algumas pessoas que participaram do filme. Giovana Grigio, Silvério Pereira, como a gente bem falou agora há pouco no papel do Maníaco do Parque, o Marco Pigossi, que faz, inclusive, o editor, né, do jornal, o Xamã, que acabou de fazer Renascer aí, brilhando também, com mais um papel muito legal no filme, Mel Lisboa, Christian Malheiros, enfim, grande elenco. Bom, quero agradecer a vocês, sucesso. Só fazer mais uma última pergunta, então. Já tem outro True Crime sendo pesquisado ou já sendo trabalhado aí por vocês? Já. Sim. Vai, dá essa exclusiva. Segredo. Segredinho. Não fácil, mas tudo bem. Legal, gente. Sucesso. Obrigado, Maurício. Obrigado, Thaís. Sucesso aí para vocês. Então, o Maníaco do Parque, 18 de outubro, no Prime Video. Isso aí. Obrigado. Obrigada. Valeu, gente. É isso. Esse foi o nosso programa da semana, com a Thaís e o Maurício responsáveis pelo filme e também pela série documental Maníaco do Parque. Vocês sabem,
Toda segunda-feira, um programa novo aqui na coluna Veja a Gente, no seu canal no YouTube, no stream Veja Mais e também no podcast, lá no Spotify da coluna Veja a Gente. É isso, fiquem bem, até a próxima semana. Valeu, gente. Tchau, tchau.